Sejam muito bem-vindos. Criei essa página no intuito da gente fazer um processo de educação reversa. Destruir, reconstruir muitos conceitos, muitas ideias, muitos pensamentos, mas especialmente destruir, desaprender certas coisas que a gente aprende, que a gente aprendeu ao longo da vida. Muitos dos nossos obstáculos não vêm da falta de conhecimento, vêm da ilusão do conhecimento, do que nós achamos que sabemos sobre o meio externo e sobre nós mesmos. Então, para começar, eu venho trazer uma reflexão filosófica, mas de muita utilidade prática, que é o que eu quero delinear aqui, nesse momento, como Senhor da consciência. Tá? Quem é esse Senhor da consciência? O Senhor da consciência é uma estrutura, nós podemos entender como uma estrutura psíquica ou como uma entidade, mas aí eu não falo entidade como sendo uma existência objetiva, como sendo alguma força sobrenatural, como sendo um espírito ou qualquer tipo de coisa relacionada à metafísica. Tá? Eu venho falar sobre uma estrutura que se manifesta na nossa mente, se manifesta de forma a regular a maneira com que nós pensamos e regular a maneira com que nós sentimos em relação ao mundo, em relação a nós mesmos. Essa estrutura vem sendo criada desde a infância através de uma figura predominante na qual nós depositamos a nossa confiança. Quando pequenos, nós precisamos, obviamente, de alguma figura familiar para depositarmos a nossa confiança. Nós precisamos ter uma estrutura até no sentido de garantir a nossa sobrevivência material, no sentido de nos dar afeto, no sentido de nos prover as condições que nós precisamos para nos tornar adultos, certo? E o que acontece? Nós aprendemos a respeitar essa figura, que pode ser um pai, se o seu pai for muito presente, ou uma mãe, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, certo? Na sociedade que nós temos patriarcal, normalmente esse tipo de respeito se constrói especialmente em relação ao pai. Normalmente a pessoa do sexo masculino é tida como a autoridade central em uma família, até por sermos provenientes de uma cultura que é predominantemente judaico-cristã. Então existe esse centralismo da figura masculina. E esse centralismo da figura masculina, ele vai auxiliar na consolidação deste fator, desta estrutura psíquica que eu chamo de Senhor da consciência. Nós aprendemos sobre a vida, sobre valores, sobre certo e errado, sobre o que nós temos que fazer na vida, o que nós temos que evitar na vida, muito através dessa figura, principalmente através dessa figura, que geralmente está relacionada a uma figura masculina, desde criança, desde pequenos, certo? E o que acontece? Essa estrutura psíquica se solidifica e não deixa de exercer a sua influência ao longo de toda a nossa vida. E essa estrutura pode passar por diversas metamorfoses. Quando crianças, nós estamos com certeza acostumados a ter o apoio, o suporte de alguém que é responsável por cuidar da gente, ou que é responsável por nos ensinar, né? E nós nos acostumamos, desde cedo, a olhar essa pessoa como uma autoridade, de fato. E essa autoridade, ela, com certeza, ela não vai se expressar somente no campo material, não vai se expressar somente nas relações que se estabelecem ali dentro do núcleo familiar, né? Qualquer relação vai deixar uma impressão psíquica, um sentimento, um pensamento.
E por nós convivermos com uma figura de autoridade, que de certa forma pode ser necessário no nosso desenvolvimento, nós solidificamos essa estrutura psíquica que eu chamo de Senhor da Consciência. O Senhor da Consciência, ele vai ter a função de servir de suporte para a construção do nosso ego e para a construção da nossa personalidade. Então ele condiciona a forma com que nós aprendemos a pensar e sentir. Pois se temos uma figura de autoridade que determina o que é certo e o que é errado, através de diversos gatilhos, de diversos mecanismos psíquicos, nós vamos ser condicionados a seguir essas diretrizes. Se nós não estivermos seguindo essas diretrizes, nós podemos nos sentir culpados ou com medo, certo? Porém, seria legal, seria interessante, se esse tipo de estrutura psíquica se dissolvesse com naturalidade ao longo da vida, o que normalmente não é o que ocorre. A nossa própria sociedade, ela se estrutura de forma que essa estrutura psíquica, essa entidade psíquica seja sustentada, muitas vezes ao longo de toda a nossa vida. Posso trazer uma evidência bem clara para vocês, né? Coloquei como exemplo a ideia da família, que é a nossa primeira influência psíquica, que é a primeira influência psíquica que nós temos ao longo do nosso desenvolvimento. Citei a influência da figura masculina, citei a influência do pai. Nós vivemos uma sociedade predominantemente judaico-cristã, em que o masculino, vamos dizer assim, o aspecto masculino, o aspecto de pai, né? Ele tem um papel predominante, ele tem uma autoridade predominante, certo? O Deus cristão, ele é descrito como pai, certo? E aí eu não estou dizendo, não estou falando de realidade objetiva, não estou falando se Deus existe ou se Deus não existe. Estou falando que o Deus cristão é considerado um pai, uma autoridade com características masculinas, com características paternais, que são reforçadas, certo? Você, dentro da sua religião, o primeiro movimento, para você que é vinculado a alguma religião, o primeiro movimento, a primeira metamorfose talvez que ocorra no Senhor da consciência é a transferência da autoridade do seu pai para a autoridade de quem? De Deus, ou de Cristo, ou de alguma figura do tipo. E aí eu não digo que esse processo é exclusivo para pessoas que acreditam em Deus, para pessoas que são cristãs. Não. Isso aí pode se aplicar a qualquer tipo de figura metafísica religiosa. Tá? A autoridade do pai é transferida para a autoridade de alguma figura. Pode ser metafísica, pode ser um Deus, pode ser um espírito, ou algum líder religioso, certo? E o que ocorre? Você tinha como referência essa figura masculina, seu senhor da consciência no período da infância poderia ser, por exemplo, o seu pai, né? Tendo uma predominância em condicionar a forma com que você percebe o mundo, como você pensa, como você sente. Essa figura é transferida para Deus. Essa figura é transferida para um ser metafísico superior a nós, que é o dono da verdade, do poder e de todo conhecimento. Então, você vê a predominância dessa figura paternal, dessa autoridade, se manifestando na infância, como esse Senhor da Consciência. E esse mesmo Senhor da Consciência sofre essa metamorfose, essa agregação relacionada à religião na qual você acredita. E aí você absorve
os mandamentos dessa religião, os preceitos dessa religião, seu sentido de certo e errado desse Senhor da consciência que passou por essa transformação, por essa metamorfose. E aí qual é o problema? Qual é o problema de tudo isso? O problema é que você não está como o rei da sua própria consciência. Você não é o dono da sua própria consciência dentro dessa dinâmica. Até que você enxergue essa estrutura psíquica que você possui e comece a cortar os vínculos que você tem com isso. Não é um processo fácil e muitas pessoas nem querem fazer isso, mas é literalmente destruir o Senhor da consciência que existe dentro de você. Destruir essa estrutura artificial que foi construída ao longo da sua vida para que você possa, a partir de si mesmo, ter a compreensão de quais são os seus valores, quais são os seus pensamentos, quais são as suas emoções e como você, em sua essência, vai compreender e lidar com essas coisas. É um movimento bastante difícil, é um trabalho muito difícil, porque é basicamente você dizer para o seu próprio ego que ele não tem uma referência. É basicamente você... Não é você destruir o seu ego nesse sentido, é você tornar o seu ego órfão, é você matar a estrutura do Senhor da consciência que existe dentro de você, matar essa estrutura que não é sua genuinamente, que existe dentro de você e tem domínio sobre os seus pensamentos e as suas emoções. Eu literalmente estou dizendo que você pode precisar psiquicamente matar Deus, né? Não estou falando no sentido objetivo. Não estou dizendo que se você acredita em Deus, você vai matar Deus, Deus vai deixar de existir. Não estou falando isso. Isso não tem a ver com crença. É no sentido de destruir a estrutura artificial que foi construída dentro da sua psique, que condiciona a sua percepção de si mesmo, condiciona seus pensamentos e as suas sensações, certo? Então o trabalho é basicamente identificar essa estrutura, que aqui eu estou esboçando como Senhor da consciência, identificar essa estrutura, de onde que essa estrutura foi construída, né? De onde você trouxe essa estrutura, se foi do seu pai, se foi da sua mãe, se foi da sua religião, e destruir essa estrutura, cortar o cordão umbilical que você possui com essa estrutura, que o seu ego possui com essa estrutura, para que aí você possa desenvolver a sua estrutura, você possa entender a partir de si mesmo, da sua experiência, quais são os seus valores, quais são os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos, sem um filtro alienígena. Alienígena no sentido de dizer que é algo que não veio de você, no sentido de que é um condicionamento que foi colocado pelo meio externo, que não são afinidades que você necessariamente possui naturalmente, mas são um conjunto de valores, um conjunto de comportamentos, uma noção de certo ou errado que foi determinada por outra pessoa, que foi determinada pela estrutura da sociedade. Então, para que nós tenhamos autonomia de sermos os senhores da nossa própria consciência, nós precisamos, dentro da nossa psique, fazer um trabalho de cortar os vínculos, cortar os laços com esse Senhor da consciência que se desenvolveu dentro de nós ao longo de nossas vidas. Não é um processo fácil. Isso vai fazer com que, se você tem isso muito fortemente estabelecido dentro de você, com certeza você vai sentir um sentimento de vazio, de falta de preenchimento, de falta de referência muito grande.
porque até então a referência que você tinha era desse senhor da consciência que foi construída pelas suas experiências passadas. Suas experiências passadas com figuras de autoridade que determinam o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Então, se você tem interesse em considerar isto como uma possível verdade, eu não estou aqui para pregar verdades absolutas. Se você está disposto a fazer esse trabalho, a destruir, a cortar os laços com esse Senhor da consciência, entenda que você vai sentir um grande vazio. Você vai sentir um grande vazio, pois você não tem referências. Você não tem referências. Você cortou as referências artificiais que foram construídas ao longo da sua vida, relacionadas à sua família, relacionadas à sua religião, relacionadas à sua cultura, relacionadas às coisas que você acredita, pensa e sente. É literalmente o processo de destruir todas as suas referências e se entregar, de certa forma, ao vazio, para que aí você tenha a oportunidade de identificar, de construir quais seriam os seus próprios valores, o que você quer em relação à sua vida, o que você acha que é certo, errado, justo, injusto, não importa. Esse trabalho é pessoal. Mas, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês se interessaram pelo conteúdo, interajam comigo, comentem, perguntem, caso tenham qualquer tipo de dúvida. E é isso, pessoal. Até a próxima.